Salve família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um canal de cortes do podcast do canal Vai Vendo Podcast. Conto com todos vocês por lá, beleza? Vou dar um caso aqui de bullying econômico que eu vi. Vou dar nome, inclusive. A pessoa tem meu respeito. Eu não concordo com a atitude dele de voltar atrás. Entendo por que aconteceu. Sei que foi um momento difícil. Eu talvez não tivesse suportado a mesma pressão. Mas o Bispo Alfredo Paulo, que é o grande pioneiro em denúncias no YouTube, tá? Eu o considero um herói. Apesar dele ser o soldado ferido daquela música, na batalha de tanto lutar ele caiu ferido. Infelizmente os irmãos não voltaram para ajudar, né? Eu considero um herói nas denúncias que ele fez. Ele sofreu bullying econômico. Ele foi processado acho que mais de 50 vezes. E por que fazem isso? Para poder, com trocentas ações rodando contra ele Brasil afora, se ele não tiver uma estrutura jurídica e um apoio técnico e financeiro para se defender, ele acaba perdendo algumas das ações. E aí ele começa a ser condenado em indenizações. Procedimentos criminais vão correr à revelia, como aconteceu com ele lá no Rio. Ele estava em Portugal e tinha um processo criminal contra ele no Rio. Ele teve uma hora que infelizmente não aguentou. E aí nós temos aquele fatídico vídeo. Eu lamento, eu confesso que eu fiquei muito triste, mas entendo a situação dele no particular. Ele teve problemas que eu não quero expor aqui, mas ele fez um acordo com a instituição para remover todas as denúncias, pedir uma desculpa e acabou cedendo. Já o Nathan Silva, ex-bispo da Universal, que foi dentro da hierarquia da IURD, ele era do grupo do G10, né, que nós chamávamos nos anos 90, que eram os 10 bispos mais poderosos da Universal. Edir Macedo, Carlos Rodrigues, o Marcelo Crivella, o Romualdo, aquela turma toda. O Nathan foi processado também várias vezes, mas ele resistiu firme até o final. Ele teve a bênção, ou sorte, como queira chamar, de ter na época parceria com um profissional muito bom, que tinha, apesar de o Nathan não ter dinheiro para pagar, a pessoa tinha dinheiro para poder trabalhar de graça para o Nathan, e ele ganhou todos os processos, mas gerou um desgaste para ele muito grande, tá? E ele foi processado também, acho que 60 vezes, né, por pessoas ligadas à Universal. Muita coisa. Então, é um desgaste muito grande. Isso é bullying econômico que nós chamamos. Tá? Quem sofreu bullying econômico também aqui no Brasil? A jornalista Marisa Lobo. Ela denunciava os esquemas de corrupção de algumas igrejas evangélicas de dono nas compras de rádio e televisão, que é uma forma de você lavar dinheiro, ou seja, tirar o dinheiro do dízimo e oferta da igreja e transferir para incorporar no patrimônio do líder e seu familiar. Ela foi processada várias vezes e gerou um desgaste, até que chegou uma hora que o jornal disse: Marisa, não compensa denunciar, porque o que a gente ganha na publicidade a gente perde te defendendo. Né? Foi mais, eu estou falando grosseiramente, não foi a conversa dela com a Folha, não foi exatamente assim, com o Estadão lá, não lembro agora se foi Folha ou Estadão, mas é nesse sentido, tá? Que acontece. Então isso é um bullying econômico e infelizmente acontece no meio dos canais de YouTube também. Por isso é que eu sempre oriento, eu converso muito nesse sentido, com o irmão Wilson Ramos, né? Ele tem nesse ponto um cuidado muito grande. Por exemplo, nós fazemos as denúncias quando não pode expor a prova. Não citamos o nome diretamente, mas deixamos subentendido. Falamos, olha, supostamente fulano adulterou. E quando eu falo supostamente, possivelmente, segundo fontes, não é porque eu tenho dúvida do que aconteceu, é porque eu tenho que me resguardar de um processo. Mas isso, infelizmente, o fanático, e aí o fanático, me perdoem, não adianta, por mais que eu tenha a verdade comigo, ele quer crer na mentira. Ele quer seguir na mentira, então eu não vou me preocupar. O fanático vai dizer, ele fala supostamente porque não tem prova, isso é perseguição ao homem de Deus, entendeu? Mas tudo bem, só que tem que ter um certo cuidado. Por quê?
O judiciário acaba sendo usado não como um meio de dirimir conflitos, mas sim de arma de contra-ataque às denúncias verdadeiras que muita gente do mal está recebendo agora, né? E quando eu falo gente do mal, eu falo daquele líder religioso que ele ganha dinheiro, falando que não pode adulterar e ele adultera, falando que não pode roubar lato sensu e ele lato sensu rouba porque é corrupto, falando que estudar para quê, irmão, que Jesus está voltando, ou para que se preocupar com o patrimônio que Jesus está voltando, mas ele se preocupa com o patrimônio dele e por aí vai. Entendeu? Que diz que tem que pregar a verdade, mas vive falando mentiras por aí, né? Os pastores propagadores de fake news, entendeu? E dizem que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles adoram outros senhores, ou eles querem ser os senhores para serem adorados, né? Exatamente. Então, eles usam o processo como uma arma de contra-ataque. Mas eu digo, não tenham medo, apenas saibam falar. Olha, para bater um papo, o André é testemunha disso. Eu não cobro para orientar a pessoa a bater um papo. Me liga, a gente conversa. Eu cobro o meu serviço. Verdade. E eu separo as coisas. Se não me pagar, eu executo. Tá? Eu entro com cobrança. Mas trocar uma ideia, quantas vezes amigos, youtubers, vários, eu citei o nome aqui de alguns, e alguns desses me ligam, a gente conversa e tira uma dúvida. O próprio André já me ligou, Tenório, chegou essa fonte aqui, ó, mas eu não posso revelar a fonte porque ela trabalha na instituição. Como é que eu vou publicar isso daqui? O irmão Wilson também já me ligou nesse sentido, o irmão Bruno, e outros irmãos, a gente troca uma ideia, bate um papo, para poder continuar anunciando a verdade, mas da maneira correta. Verdade, verdade. E a gente vê muito isso daí, né? Inclusive, nós vimos essa semana algo que submete a isso. O caso mais famoso Sim. que nós estamos vendo aí, está sendo abordado, é o caso Léa Miranda. Sim. E vimos aí que praticamente menos de 48 horas atrás, ela falou que estava entrando com uma ação judicial e ficou subentendido que assim, todo mundo que citou o caso vai tomar uma pancada. Processar ela pode, tá? Mas ela não tem probabilidade de ganhar esse caso. Eu falo não tem probabilidade, daqui a pouco eu vou dar um exemplo para isso. Mas se publica uma notícia sobre ela, claro, se ela não gostou da notícia, ela tem, primeiro, direito de resposta. É uma coisa que eu aviso sempre para os